Olá, hoje, dando continuidade ao nosso estudo e à nossa leitura coletiva do livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier, chegamos hoje ao capítulo 24, A Ilusão do Discípulo. É um capítulo que conta os bastidores, os momentos que antecederam a decisão de Judas Iscariotes de entregar Jesus aos tiranos romanos e por que isso aconteceu, quais são os sentimentos, quais sentimentos estavam na mente de Judas que o levaram a tomar essa decisão. Nós vimos no capítulo anterior que Jesus começou a fazer a sua descida, a sua última descida para Jerusalém. E esse capítulo 24 começa exatamente com Humberto de Campos nos dizendo que Jesus havia acabado de chegar a Jerusalém sob uma chuva de flores. Tinha sido recebido pelo povo de Jerusalém, né, naquela figura dele entrando em Jerusalém, as pessoas jogando flores, enfim, muito, muito felizes por ele estar ali, né? E aí uma conversa entre Judas Iscariotes e Tiago vai começar a detalhar isso que se passou na mente de Judas, né? E a primeira pergunta que Judas faz a Tiago é se ele não acha que o mestre, se referindo a Jesus, não era demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesava sobre Israel. Então a gente já começa a verificar como Judas estava equivocado na maneira de pensar a forma como Jesus estava trazendo o reino de Deus, o reino dos céus, para implantação entre a humanidade. Ainda achava que deveria ser alguém forte, alguém, né? Vamos continuar, porque a leitura do capítulo, não vou dar muito spoiler hoje, é preciso que vocês recorram ao capítulo, que ele é belíssimo, né? E traz uma parte que não é contada nos evangelhos, né? Não temos nada a respeito desses momentos que antecederam a decisão de Judas. Então vale muito a leitura desse capítulo de Boa Nova para que a gente possa compreender um pouco a mente de Judas, né? E aí o Tiago fala, mas poderia você admitir em Jesus disposições de violência destruidoras como guerreiro do mundo? Ou seja, Tiago estava alertando a Judas, olha, você está falando alguma coisa que é incompatível com tudo aquilo que o Cristo, ao longo desse tempo conosco, nos explicou. E Judas, mesmo assim, ele disse que tinha a impressão de que Jesus, o Mestre, não considerava as oportunidades todas que estavam aparecendo, que ele estava se associando a pessoas mais ignorantes e desclassificadas e esquecendo aquelas pessoas poderosas que tinham influência no meio sacerdotal, no meio romano de decisões que poderiam colaborar com Jesus e com as suas ideias para essa implantação de um reino mais rápido. E ele fala que essas reivindicações do povo judeu na mente e nas ideias de Judas necessitavam, exigiam um condutor mais enérgico e altivo. E aí Tiago, mais uma vez, busca trazer uma consciência para Judas, né? Falando que Jesus ele veio efetuar uma verdadeira revolução e edificar o reino sobre os corações e as almas de cada um, e não sobre a terra, como Judas estava pensando, através da força, da violência, da tirania. Mas mesmo assim, Judas escuta aquilo, sorri ironicamente, segundo as palavras do próprio Humberto de Campos, e fala a seguinte frase: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse
e a atenção dos homens poderosos? Então, essa é a ideia que Judas tinha. Judas não tinha compreendido, apesar de caminhar com Jesus durante um bom tempo, qual era realmente a intenção quando Jesus falava da implantação do reino de Deus, dos valores necessários que cada coração humano deveria trazer para permanecer dentro desse reino. Ele achava, como grande parte das pessoas acreditavam, do povo judeu acreditava, que o Messias, o enviado, o ungido de Deus, estabeleceria Israel sobre todas as nações através da força, através de movimentos de dor, de guerra, de morte. E não conseguiria, daquela forma, Jesus, sem a ajuda dos homens poderosos da época, implementar as suas ideias. Então, totalmente equivocado a concepção que Judas tinha das ideias que o Cristo estava tentando fazer. E ele fala ainda assim: não concordo com os princípios de inação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César e das autoridades administrativas de Jerusalém. Ele reafirma, porque ele percebia na concepção dele que a força era um movimento necessário para a implantação de qualquer situação de mudança. Equivocado que ele tinha, ele não conseguia perceber um outro caminho que não fosse através do poder, da violência, de cima para baixo. E Jesus estava fazendo um movimento de baixo para cima, mas de baixo no sentido de tocar os corações dos homens, para que os homens pudessem elevar a sua condição moral, se tratarem como iguais, e a partir desse movimento, toda a sociedade mudar as suas concepções. Jesus já tinha, inclusive, falado aos discípulos e a todos sobre o sermão profético, dizendo que tudo aquilo mudaria, que tudo aquilo precisaria passar por mudanças muito fortes. Mas Judas não entendia daquela maneira. E Tiago tenta ainda lembrar ele, dizendo que Jesus, o mestre, tinha falado que o reino dele não era deste mundo. Então, mesmo com esses alertas, com essas atenções que Tiago tentava chamar a atenção da consciência de Judas, ele permanecia firme naquela decisão de que ele deveria, de alguma maneira, ainda estar junto aos poderosos, perto daqueles que poderiam decidir através do braço forte do movimento da guerra, da matança, se a gente pode dizer assim. E diz assim: recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou, certa vez, que o maior na comunidade será aquele que se fizer o menor de todos, Tiago disse para ele. E isso está lá em Marcos 9,35, no Evangelho. Mas aí Judas, apesar dessa fala, diz assim: não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Então, para Judas, todas as ideias do Cristo ainda estavam no campo da teoria, porque ele não conseguiu se ligar de coração àquelas ideias, a implementar aquelas ideias nele, para que ele pudesse perceber isso. Então, mesmo diante daquele colégio discipular, mesmo diante daquelas situações, ele não estava em nenhum momento ligado ao Cristo verdadeiramente. E aí, num longo discurso de Tiago, que chama a atenção depois dessas palavras de Judas, Tiago relembra ele: olha, o mestre nos falou que ai daquele que trouxer o escândalo, for o causador de um escândalo, porque ele vai ter que suportar todas as dores que vierem em decorrência do escândalo que ele está causando. Isso está lá em Mateus 18:7. Então, Tiago está lembrando a ele: olha, Judas, cuidado, que qualquer movimento que você fizer contrário à lei de Deus, que você provocar um escândalo, você vai ter que ser responsabilizado por isso.
lembre-se disso. Mas mesmo assim ele acreditava, como Humberto de Campos coloca, que não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo. Isso era a ideia dele. Era a ideia de assumir a posição do Cristo. Era como se ele observasse o Cristo e falasse: olha, isso que você está falando, do jeito que você está falando, isso nunca vai ser efetivado. É preciso que alguém de pulso forte, alguém que supere as palavras e a teoria, que pegue em armas, possa fazer essa mudança. Então ele estava querendo assumir, na verdade, a condução, e foi isso que talvez tenha pesado mais na sua consciência, de ter assumido, querer assumir a condição dele ser aquele que fosse o condutor efetivo dessas ideias do Cristo. Ele dizia que, ao ver dele, nas ideias dele, o Jesus era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Veja bem, ele está dizendo que para se vencer a maldade e a violência daquele tempo, não poderia ser uma pessoa como Jesus, que era humilde e generoso. Ele não entendeu que o mal se paga com o bem, porque Jesus já tinha dado essa lição também para eles. Ele queria pagar o mal, enfrentar o mal com a força, com mais mal ainda. E a gente entende, a gente sabe que a palavra, que o ensino do Cristo, que a lei de Deus não precisa de violência. Ela tem que se estabelecer nos corações dos homens através da humildade, através do amor, do perdão, da solidariedade, da brandura. Ele não entendia isso, né? Mas Humberto de Campos coloca que, apesar dele pensar tudo isso do Cristo, que Judas amava o Messias e esperava ansiosamente um instante do triunfo das ideias do Cristo. Mas, apesar desse amor, apesar desse movimento, ele não foi capaz de entender isso, né? Então, ele toma a decisão, e essa decisão ele percebe, através das decisões, que seria melhor, na cabeça dele, entregar Jesus, e ele faz essas negociações. É preciso que vocês leiam com atenção, é muito bonito, é lindo demais essa narrativa, que ele faz um acordo com os sacerdotes de que entregará Jesus e que ele vai assumir a posição de comandar a implementação das ideias do Cristo, com o apoio dos sacerdotes, com o apoio do Império Romano, para que depois ele tirasse o Cristo da prisão e o Cristo reassumisse a sua posição ao lado dele. Então, isso não ocorre. Cristo é preso, humilhado, crucificado, e aí ele começa a perceber que realmente as suas ideias estavam equivocadas, que as suas decisões, o seu livre-arbítrio tinha caminhado para uma decisão totalmente de destruição das leis e dos ensinos que o Cristo trazia na mente dele. E que ele tinha agora noção de que ele perdera aquele mestre amado, aquele mestre que ele... E toma uma decisão. É preciso que se leia isso, mas o capítulo termina com uma frase: o Cristo na cruz, olhando e lembrando a todos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. João 14,16. Eu acho que, para nossa reflexão, né, eu gostaria de colocar para a gente pensar como nós devemos dar mais atenção aos nossos sentimentos, aquilo que está chegando aos nossos corações, né? Porque muitas vezes nós queremos apressar a implementação das obras do Cristo. Nós queremos acelerar, porque achamos que a nossa maneira é muito melhor do que a maneira como Cristo nos ensinou, que é ir tocando de coração a coração, lentamente, como um grão de mostarda,
como duas medidas de fermento que tem que crescer lentamente, passar pela dificuldade do peso da terra, da massa, até que floresça. A gente quer fazer tudo muito rápido, a gente quer fazer movimentos bruscos para que o ensino do Cristo seja colocado. E muitas vezes cometemos os equívocos do pensamento de Judas. Queremos assumir essa posição de centro, retirando Cristo das nossas vidas, achando que as nossas maneiras, as nossas ideias e os caminhos por nós traçados são melhores, são mais rápidos. E acabamos atropelando corações, massacrando pessoas, pisando em pessoas que não conseguem acompanhar as nossas ideias. Então, só relembrando que Tiago também relembrou a Judas: ai daquele que der causa a escândalos. Porque nós teremos que novamente restabelecermos as ordens das coisas que desorganizamos. Então teremos que, com as nossas próprias mãos, corações e mentes, restabelecermos aquilo que, através do nosso escândalo, da nossa pressa, do nosso movimento equivocado, destruímos. Então meditemos na forma como nós estamos pensando sobre o Cristo, sobre a maneira que estamos fazendo essa implementação em nossas vidas e naquela coletividade ao nosso redor, porque o Cristo deixou sinais fortes e claros de que o caminho é o amor, o perdão e os braços estendidos ao próximo. Obrigado e até o próximo.